Shalom, graça e paz a todos. Hoje, dia 26 de março, eu quero compartilhar uma palavra especial com vocês, algo que Deus tem gerado de maneira muito poderosa no nosso coração. E eu tinha a ideia de fazer isso num Reels, mas o tempo lá é um pouco mais reduzido, então eu resolvi trazer como uma live especial. E aí eu te convido aqui mais uma vez a ir às nossas redes sociais principais, nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreve, deixa o seu like, deixa também, ativa também as notificações, compartilha o vídeo com outras pessoas, é tão importante, queridos, para nós, que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, levando para mais pessoas a palavra de Deus. Também nos siga no Instagram, né? Nossa página no Instagram, pastor.rodrigo, é muito bom. Nós temos publicado sempre palavras que vão edificar a sua vida, vão transformar a sua vida. E nós estamos também aí nas redes como o X, que é o antigo Twitter, né? Eu te convido a me procurar lá no X. Nós estamos também nas redes como Facebook, além do Threads, que é uma rede mais ligada ao Instagram. E vai ser muito bom se você nos achar lá e compartilhar. Eu tenho tirado dúvidas através do direct. O direct é aquele lugarzinho da gente mandar mensagem pelo Instagram. Então, se você me segue no Instagram, você tem lá o direct, você manda mensagem para mim. Algumas mensagens, elas entram lá para eu aceitar a mensagem. Eu vou aceitar você, vou ter o maior prazer em te responder. Vai ser muito bom para a gente poder esclarecer as dúvidas. Se você quiser compartilhar um motivo de oração, a gente possa também estar orando pela sua vida. Amém, querido? Eu queria compartilhar com você de uma palavra. O tema dessa live, eu vou botar aí para você mais uma vez, quem já pisou no Santo dos Santos? E é um tema muito forte para nós. E eu quero compartilhar de uma palavra que se encontra em Hebreus, capítulo de número 9. Hebreus, capítulo de número 9, apenas o versículo 7 é o que nós iremos compartilhar. Eu vou marcar esse texto aqui para nós, para que a gente possa ter um entendimento bem bacana a respeito dele. Deixa eu ver se eu consigo marcá-lo aqui. Muito bem. Deixa eu ver como é que vai ficar para a gente aqui. Perfeitamente. Mas, no segundo, e aqui o texto, depois eu explico um pouco do texto, mas no segundo, o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pelos pecados da ignorância do povo. Amém? Bom, o texto todo do livro de Hebreus, ele traz o paralelo do sacerdote com a pessoa de Jesus, explicando por que Jesus ele é o sumo sacerdote ideal. E eu não vou entrar no absoluto do texto, na exegese do texto, só te esclarecer um pouquinho. Ele começa dizendo ali no segundo, porque ele fala de o primeiro sacerdote, comparando Cristo a Melquisedeque, comparando depois Cristo ao sacerdócio levítico que a Bíblia regulamenta. A Torá, ela vai regulamentar o sacerdócio levítico. E o que nós queremos falar aqui é da entrada do sacerdote ao Santo dos Santos, de como isso procedia, de como isso se dava. O sacerdote, ele precisava primeiro ser da linhagem de Levi. Dentro dos levitas, ele precisava ser da linhagem de Cohen, os coatitas. Dentro da linhagem dos coatitas, ele precisava ser da família de Arão, os aronitas. E, diferentemente dos dias em que Jesus havia nascido, por causa do poderio de Roma,
a gente vê uma informação dizendo que Caifás era sacerdote naquele ano. Os romanos, eles tinham uma política imperial de quando tomar uma nação, ele não restringia a liderança daquela nação. Ele não impedia os seus cultos, ele não impedia a sua forma política, mas ele se valia de algumas posições importantes, influentes, para gerar aquela cidade ou gerir aquela situação para que ele pudesse ter influência sobre a cidade. Então, Caifás, os relatos históricos, eles nos fazem compreender que era um sacerdote que foi colocado no poder por Roma. Ele estava na posição de sumo sacerdote, a maior autoridade espiritual do povo de Israel, porque Roma assim decidira. E isso naquele ano. Então era comum que o sacerdote naquele período ele exercesse o sumo sacerdócio por um único ano. E isso acontecia de uma maneira muito interessante, porque eles, indo muito bem, atendendo todas as exigências de Roma, esse sumo sacerdote ele poderia permanecer. Se isso não acontecesse, ele saía. É interessante que os evangelhos eles nos falam do genro de Caifás, que era Anás. E você vai ver no livro de Atos dos Apóstolos que quando os apóstolos eles estão exercendo o seu ministério, quem era sacerdote era Anás. A gente tem duas possibilidades: Caifás morreu, ou então Caifás, com a situação que aconteceu com Jesus, de haver sido crucificado e ressuscitado, que para eles tentaram burlar essa ideia, contando histórias de que os seus discípulos roubaram o corpo para dar a ideia de que Jesus havia ressuscitado, e nós sabemos evidentemente que Jesus ressuscitou. E eu vou falar uma coisa muito interessante aqui para você, sobre uma evidência da ressurreição de Jesus, e não de que o seu corpo houvesse sido roubado. Ou, voltando aqui a Caifás, ou ele morreu ou ele foi deposto, porque deixou aquela confusão toda. Quando a gente fala da ressurreição de Jesus, a gente vai ver os evangelhos dizendo, especialmente no evangelho de João, que havia um lenço dobrado sobre a cabeceira do local onde estava posto o corpo. Há muitas especulações, há uma história muito bacana que é contada na internet, de que o judeu tem o costume de dobrar o lenço quando você vai voltar e etc. Bom, na realidade, essas histórias elas não têm comprovação. Mas diz que eles, à noite, roubaram o corpo de Jesus e tinha uma guarda tomando conta do sarcófago, né, do sepulcro, melhor dizendo, como a gente vê relatado no Evangelho de Mateus. E eu fico pensando, quem faz um roubo que tem que sair tão apressadamente, já basta ter que rolar uma pedra que deve ter feito barulho. Tem que sair tão apressadamente para que a guarda não os visse, se ia se preocupar em dobrar o lenço para colocar a cabeceira do local onde o corpo estava. Eu ia pensar nisso. Né? Os discípulos não pensariam nisso. Eu nunca vi, nem em filmes, né? Por mais cuidadosos que os bandidos sejam aí nos filmes hollywoodianos, alguém ter esse cuidado tão extremo, né? Sempre há uma falha e eles teriam falhado nisso. Então, esse lenço dobrado, ele especialmente significa para nós que Jesus ressuscitou e fez isso com tanta tranquilidade, baseado no poder de Deus, que ele se deu ao tempo, ao luxo de dobrar, deixar tudo organizado, o que é uma prova cabal
da ressurreição de Jesus. Sendo ele perfeito, ele teve tempo de fazer todas as coisas que eram necessárias. Mas voltando aqui para o texto que nós estamos compartilhando, Jesus, como sumo sacerdote, ele vai representar para nós tanto o sacerdócio eterno de Melquisedeque, e isso eu não vou entrar também nesse detalhe, isso a gente deixa para um outro vídeo para falar, e ele também representa o sacerdócio levítico. Então, como eu disse, o sacerdote ele precisava vir da família de Levi, dentro da família de Levi, das famílias dos Cohen, os coatitas, e dentro da família dos coatitas, dos aronitas, e dentro da família dos filhos de Arão. Diferentemente, como nos dias de Jesus, o sacerdócio, ele era a partir do momento que ele assumisse o sacerdócio, porque o seu antecessor faleceu, ele seguiria no sacerdócio, no sumo sacerdócio, até que ele mesmo falecesse. Então, diferentemente dos dias de Jesus, que isso era um período determinado pelo Império Romano, nos tempos bíblicos, na determinação bíblica, era um ofício que você fazia para a vida toda a partir do momento que você começou a executá-lo. E, obviamente, se você tem um hábito de músicas cristãs, você sabe que esse é um trecho de uma canção. Quem já pisou no Santo dos Santos, a continuidade diz que em outro lugar não sabe viver. E uma canção do Degma Marques. Queridos, eu sugiro que você ouça Degma Marques. É um cantor fantástico, um ministro fantástico, um pastor. E o que acontece? Quando nós olhamos para esse texto, para aquilo que nós queremos trazer, o sacerdote, o sumo sacerdote, sempre que eu falar sacerdote, você pode ter certeza que é o sumo sacerdote, tá? Ele tinha uma responsabilidade diferente dos demais. E a principal e a mais importante de toda a lei que o sumo sacerdote precisava executar era uma vez por ano entrar no Santo dos Santos. Ele passar o véu aonde estava a Arca da Aliança, ali oferecer sacrifício por si mesmo e também pelo povo, pedindo perdão dos pecados, os pecados cometidos por que eram pecados por inocência, a pessoa não sabia, pecados que estavam ocultos. Ele pedia perdão a Deus por esses pecados. Eu vou soltar o lado aqui da camisa, um lado soltou, o outro não, fico me sentindo esquisito. E isso era uma coisa muito séria. Dizia que quando ele entrasse no Santo dos Santos, ele punha sobre as suas vestes sacerdotais, ele punha uma outra veste que tinha sinos nas pontas, e eles entravam no templo, eles precisavam ser amarrados nos pés, e esses sininhos nas pontas, eles balançavam, não é sininho igual o sininho de Natal que a gente vê, umas bolinhas com uma bola dentro, fazendo uma espécie de chocalhinho, para que enquanto o sacerdote estivesse ali no Santo dos Santos, estivesse ali dentro, as pessoas ouvissem o barulho e soubessem que ele não morreu. Porque como ele oferecia sacrifício por si mesmo, pedindo perdão pelos seus pecados, então se o sumo sacerdote entrasse ali em pecado, o povo inteiro estava em pecado, porque quem ia oferecer sacrifício por eles? Então, se porventura você parasse de ouvir aqueles sinos, aqueles guizos, o homem era puxado para fora porque ele morreu. Então, primeiramente, ele pegava o incensário, e o incensário o incenso ele representa as orações. Ele colocava a mão dentro do véu, antes de entrar no véu, enchia aquele lugar de fumaça para que ele desaparecesse, e a glória de Deus brilhasse naquele lugar. E ele então entrava, oferecia sacrifício por si, e depois ele oferecia sacrifício pelo povo. Por que eu estou te explicando isso? Porque quando nós olhamos para a nossa vida, a Bíblia vai dizer, lá no livro de Pedro, que nós somos sacerdócio real. E o sacerdócio real
ele era aquele sumo sacerdote. Os outros eram sacerdotes também. Eu falei numa live bem anterior, explicando essa questão de que nem todo sacerdote era sumo sacerdote, nem todo levita era sacerdote que oferecia sacrifício, etc. Tinham várias questões envolvidas, você precisava, cada um saindo na sua função e tudo mais. Nem todo levita era sacerdote, nem todo sacerdote era sumo sacerdote. Cada um fazia a sua função dentro do tabernáculo ou do templo, não importa. Então, o sumo sacerdote, quanto mais ele fazia isso, a ideia proposta pela Torá é que quanto mais ele entrasse ao Santo dos Santos, mais prazer ele tivesse. Então havia um anseio do sumo sacerdote em adentrar na presença de Deus, porque a arca era a presença de Deus na terra, no meio dos homens. Então eles tinham prazer de entrar naquele lugar. Era a segurança de que, olha, eu estou em pecado, eu estou perdoado dos meus pecados, eu não vivi uma vida de pecado e agora eu posso estender isso para vocês também. Era essa a ideia do sumo sacerdote. E o que nós, como sacerdócio real, nós precisamos entender? Que nós adentramos a presença de Deus. A palavra do Senhor em Hebreus, ela vai dizer que o Senhor nos restaurou através de Jesus um novo e vivo caminho através do véu. E isso é muito importante, porque lembra, o véu estava fechado e o sumo sacerdote, ele primeiro precisava oferecer as orações, depois ele entrava, mas ele não podia abrir o véu, porque quando abria o véu você via a arca e ninguém podia ver a presença de Deus. Então Jesus, ele nos abre um novo e vivo caminho através do véu. O texto vai dizer através do seu corpo, do seu sacrifício. Então, através do sacrifício de Jesus, nós adentramos a presença de Deus. E aí é uma coisa que nós precisamos compreender. O que o texto da canção quer falar para mim e para você, e é o que eu quero compartilhar nessa hora. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Querido, o que eu quero trazer para você é que quem conhece a pessoa de Jesus e tem um encontro com a presença de Deus mediante a Jesus, não consegue viver em outro lugar. Às vezes, nós temos inúmeras dificuldades. Jesus pergunta pra gente, mas na igreja tem um monte de gente complicada. Sim, tem. Eu vou te falar uma igreja perfeita. Essa igreja se encontra na Alameda do Céu, número da eternidade, aonde o pastor é o próprio Cristo e os anjos estão coordenando como diáconos. Essa é uma igreja perfeita. E nós vamos encontrá-la no dia que Jesus nos chamar. Mas enquanto Jesus não nos chama, nós estamos aqui na terra, vamos enfrentar inúmeras dificuldades. Eu não sei se você, essa live, ela é muito importante para duas situações. Primeiro, quando nós já tivemos experiência com Deus, é impossível para nós ficarmos parados. Às vezes as pessoas questionam, falam, você está na igreja, você quer fazer um monte de coisa, você quer fazer isso, você quer fazer aquilo. E por que você quer fazer tanta coisa? É porque nós pisamos no Santo dos Santos. Nosso desejo é retornar a esse lugar, é voltar a essa presença, nós precisamos disso. E aí outras pessoas perguntam, e por que eu não consegui isso? Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você até esteja no templo, mas você ainda não entrou no Santo dos Santos. O que hoje eu quero te convidar, através dessa live, é que você entre no Santo dos Santos. Se estar na igreja, estar na presença de Deus, através da oração, jejum e tantas outras coisas, ela é algo que você consegue mensurar. Talvez hoje não seja necessário orar, talvez não seja necessário
ler a Bíblia, buscar, ou ir a um culto, se isso para você é ponderável, eu quero dizer para você, você ainda não entrou no Santo dos Santos. Agora se queima no seu coração, arde no seu coração. Eu preciso estar na presença de Deus, eu preciso ir lá, eu preciso ouvir, eu preciso cantar, eu preciso estar na comunidade, eu preciso estar no corpo. É porque você teve um encontro com a santidade de Deus. O sacerdote, quando saía de lá, ele precisava enviar um bode para o deserto. E ele tinha um entendimento de serviço feito. Eu cumpri a missão, eu paguei o preço pelo povo. E sabe, querido, não é fácil. Algumas pessoas questionam hoje, eu não estou pastoreando de fato, né? Eu sou membro na Igreja Batista Nacional Shalom. Meu desejo absurdo por voltar a pastorear. Eu não quero simplesmente, porque eu não tenho uma palavra de Deus, abrir uma igreja. Eu sou pastor, como eu falei na live de ontem, fiz 20 anos de ministério pastoral. Sou formado em teologia, sou professor. Não é simplesmente abrir uma igreja. Mas os meus olhos foram abertos, eu tive um encontro com a glória de Deus e eu quero voltar a tudo isso. E olha, queridos, como nós sofremos no ministério. Passamos lutas familiares, passamos hoje também, às vezes emocionalmente a gente está triste, está com dificuldade, mas a gente anseia por estar naquele lugar de novo. Uma vez a minha mãe disse assim, você sente falta do púlpito? Eu sinto falta de pregar, de cantar, de tocar, de estar lá fazendo uma oração. Eu não sinto falta de sentar no púlpito, porque nunca tive essa prática nas igrejas onde congreguei. Hoje onde congrego os pastores sentam ao púlpito, mas isso aí não me faz falta. Mas sinto falta, assim, não é o púlpito no sentido de palco, estar à frente. Não, é de estar trabalhando, é de estar fazendo. Existe um monte de coisa fervilhando na cabeça da gente, porque nós estivemos lá. Hoje, a condição que eu estou não é de estar à frente, mas eu aguardo uma oportunidade, um convite. Eu fico sonhando, olha, quando Deus fizer e eu... Por quê? Porque eu entrei no Santo dos Santos, agora eu estou esperando o ano seguinte, nesse caso aqui, a oportunidade seguinte, mas parafraseando como sumo sacerdote, o ano seguinte para entrar de novo. Você imagina ver um objeto, ver uma glória que você só vê uma vez por ano. E hoje, em Cristo, nós temos a oportunidade de fazer isso todos os dias. Todos os dias, ver manifesto nas nossas vidas essa glória. Por isso que ontem eu estava dando meu testemunho, que eu passei, as coisas que nós temos vivido, são pequenas coisas que nós podemos observar. Deus está agindo. Então, eu quero dizer o segundo objetivo dessa live. O primeiro é para você que já conheceu, teve um encontro com a presença de Deus. Não deixe esse desejo ir embora. Quem já pisou no Santo dos Santos, outro lugar, não sabe viver. Querido, se você tentar andar por um caminho que não seja a presença de Deus, você vai tropeçar e cair feio, porque o Senhor ele te chamou para viver experiências grandiosas. E o segundo objetivo dessa live, se você não teve esse encontro, eu quero te convidar a ter um encontro com a presença de Deus. Não é difícil, dessa vez você não precisa de uma veste especial, você não precisa dos guizozinhos na ponta das suas vestes, você não precisa nem oferecer sacrifícios, nem ter uma corda amarrada nas suas pernas, ninguém precisa te puxar. E especialmente, é com os teus pecados mesmo que você vai entrar, porque é Ele que te lava através do seu sangue. E qual o segredo para isso? Como Ele faz isso para te tornar, assim como me tornou, sacerdócio real? É confessar com os meus lábios
e no meu coração crer que Jesus Cristo é o Senhor. Então, o segundo objetivo dessa live é te convidar a vir para o Santo dos Santos. É adentrar pelo novo e vivo caminho através de Jesus. É entrar na presença dele e não sair mais dela. Assumir esse papel até o dia que ele volte. E não como no período romano, que você poderia ser deposto, ele não vai te depor. Ele vai te restaurar. Então, o segundo objetivo dessa live é te convidar a vir para Jesus, a recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. A gente, quando começa essa live, eu pedi para você se inscrever, deixar o like, nada disso é pago, e eu vou dizer para você, estar no Santo dos Santos, você não precisa pagar nada, ele pagou por você. Era um alto preço, custava a nossa vida como os sacerdotes no passado, mas ele pagou para que eu e você simplesmente possamos chegar à majestade santa e adentrarmos com alegria. Então, o primeiro objetivo dessa live é para aqueles que estavam no altar, que estavam na presença de Deus: volte, volte, volte. O Senhor, ele te chama, o Senhor, ele te escolhe. E o segundo objetivo é para você que nunca esteve. Eu quero dizer para você, vale a pena estar no Santo dos Santos. E você precisa disso. Porque Jesus é o único capaz de mudar toda a tua história, hoje e para toda a eternidade. Eu quero orar pela tua vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por esse meu irmão, minha irmã, que já esteve na tua presença e hoje talvez não esteja tão atuante. Aquele que perdeu em algum momento o desejo de estar servindo no altar, de estar entrando no Santo dos Santos. Eu quero te pedir, Senhor, anima-os mais uma vez. Espírito Santo, preenche-os com o desejo de adorar. E eu quero orar por essa pessoa que ainda não conhece Jesus. Essa live é para ela. Para que ela, pelo novo e vivo caminho, através do véu, possa ter um encontro com a tua graça maravilhosa e com a salvação que existe apenas em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu convido essa pessoa a dizer nesse momento com seus lábios aquilo que o seu coração já está transbordando: sim, eu creio em Jesus Cristo, me arrependo dos meus pecados e o confesso como Senhor da minha vida e peço, faz morada em mim. Bastam essas palavras para que eles se tornem teus filhos. Por isso, Senhor, eu os abençoo neste dia, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que gere em você a paz que excede todo entendimento e que você possa viver para a glória do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e que você possa viver o melhor dele nessa terra, em nome de Jesus.